Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estou feliz, viu, gente? Embora a casa esteja aí dividida, uma atividade fora daqui, né? Nós estamos com uma feira acontecendo. É a Quinta-feira Arte, que está acontecendo lá no centro do Professorado Paulista. Então, a maioria dos nossos trabalhadores estão lá. Está fora de... Acho que não. Então, os trabalhadores estão lá. Uma grande parte está trabalhando. E os nossos frequentadores também, né? Muitos foram para lá participar também dessa feira. Uma feira muito importante. Está acontecendo então lá no CPB, Quinta-feira Arte, com a participação da Livraria Espírita, com a venda dos livros, né, da livraria, artesanatos, que é aqui da casa, né, do Centro Espírita, a serviço do mestre, do Cantinho do Idoso, lá do Cantinho, Cidade da Senhora, uma maravilha, muito trabalhos, o pessoal e tem a Ana, a Miguri, também, com aqueles trabalhos maravilhosos de crochê, né? A parte de gastronomia é da casa aqui, a venda de pastel, fogaça, cachorro-quente, cupcake, uma série de outras doações que foram levadas lá, coisas muito gostosas, viu? Diferentes. Está tendo terapia holística com a Valéria Morales. Massagem, a fisioterapeuta Débora. A Débora trabalhou um bom tempo aqui com atendimento ao idoso, né? Depois ela teve outras atividades, outras ocupações, parou. Ontem, falando com ela, ela pretende voltar. Que bom, né? É um trabalho muito bom também. Ela trabalha com massagem e tudo. Nessa feira que começou dia 8, na quarta-feira, ela vai até amanhã, né? No sábado, aí termina. Amanhã ela inicia às 14 horas com um balé. Não sei se pediu, mas é um balé que vai se apresentar. Depois teremos um teatro inédito com o grupo Cisco de Amor. Depois, é o seu? É lá do Chico. É do Chico, né? 16 horas, contação de história e apresentação do grupo Estrelinhas de Jesus, que é daqui da casa. Estão muito bonitinhos, viu? Nem todos vão, porque nem todos têm a possibilidade de ir, por problemas vários. Mas quem vai estar bem ensaiadinho, né? Vai ser uma oportunidade maravilhosa de ver. Depois vai ter o Bingo Solidário. É um horário assim, de muito divertimento, o pessoal gosta, né? Então vai ser às 17 horas até 18h30. Depois, às 19 horas, vai ter a palestra do senhor Moisés Rossi. Ele vai falar sobre a psicologia do homem e da mulher. Aí vem o Tato, às 20 horas, Tato Sá, palestra sobre as mães, uma homenagem especial às mães. Então, um evento importantíssimo, né? Como vocês viram aqui no painel, os trabalhos da casa, né, que ocorrem durante a semana, mas fora isso, nós precisamos lembrar que não é só esses trabalhos. O trabalho social da casa aqui é muito intenso. É um trabalho que dá muito trabalho mesmo. Distribuição de alimentos, legumes, tudo que é possível. Aí que acontece às sextas-feiras de manhã. Tem uma equipe boa que trabalha. A chefe da equipe está aí, a Mirlene. Mirlene da equipe. Oi, Mirlene. Você é chefe da turma lá, Mirlene? Mas trabalha muito bem, viu? Então ela faz parte lá. Então é um trabalho que o pessoal da redondeza conta com esses alimentos. Principalmente que você vai lá no mercado, quanto que está o tomate? Nossa, não está Caríssimo, né? Aqui tem tomate, que bom, né? Tem batatinha, tudo que é possível é distribuído aí. Então, um motivo de muita gratidão, né, para essas famílias aí, que
tem a possibilidade de receber. E os itens também de cestas básicas. Falando em cestas básicas, nós teremos aí no mês de junho, que é o mês que vem já, aqui é tudo corridinho, né, os eventos. Vai ter o arraial aéreo. Então é uma grande oportunidade de arrecadar alimentos. Além de alimentos para os humanos, ração para os animais. É uma maravilha esse trabalho deles, né, de cuidar desses bichinhos. Então é uma oportunidade, não é só para o nosso centro. O ano passado tinha 47 entidades, esse ano parece que tem quase o dobro. É muita coisa, né? Então todos precisam, o dinheiro está curto e todo mundo necessita. Então de lá vem uma grande quantia de alimentos que vai ajudar muito esse pessoal aí, né? Fora isso, para o mês que vem, também está já agendado o nosso almoço Ação Social de Confiança. Aquele almoço especial, com confiança todo o material, de primeiríssima qualidade. O cardápio vai ser picanha, como foi no ano passado. Picanha não, é maminha, né? A picanha não é nossa, mas certeza. Está tão popular a picanha, não é ela me lembrando. Está longe de fazer picanha, né, gente? Muito longe. Mas é maminha. Então, um cardápio muito bom, ele vai ser dia 23 de junho. Então, ali tem também no painel, que eu vou passar várias vezes, o convite. Faça parte da nossa casa. Então, o convite, que aqui não é só um centro que a gente vem à noite se reunir. Aqui é um hospital. Aqui é uma escola. E é, acima de tudo, uma oficina de trabalho. Então, necessitamos de trabalhadores, não precisa ter especialização nenhuma. Precisa ter somente aquele material que vem daqui. Da onde só é? Do coração. Coração, né? Aquela boa vontade, né? Eu vou ajudar. Como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, ajuda vindo de toda parte. É ação solidária, né? E quem não pode está fazendo prece, né? Para ajudar. Então, quem quiser fazer parte da nossa casa, por favor, procura a Marina, que ela vai te agendar. Marina vai te agendar, vai dar um bom trabalho, né, Marina? E olha que o pagamento é muito especial. Ele não vem daqui, ele vem de lá. Lá de cima. O pagamento está assim. Ele vem de lá, então é especial mesmo. Então agora nós vamos fazer a nossa prece, preparar o nosso ambiente. A nossa convidada é especial. Ela é intermunicipal. Diretamente de Pira. Tininga, né? Lá fala Paristininga. Paristininga. A origem dela já me falou, ela é de São Paulo, viu, gente? Eu vou falar. Ela vai falar, então não vou adiantar nada, tá bom? Então vamos elevar a Jesus o nosso pensamento, pedindo a assistência dos bons espíritos, para que nesta noite nós possamos receber todas as bênçãos que o Senhor nos permitiu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Bem, eu já adorei aqui o tema, apesar de eu achar, né, que todo mundo acha, e sabe, falar de moral sempre é uma maravilha, né? Mas agora falar de moral estranha, nós devemos prestar muita atenção, tá bom? É o tema da nossa amiga Zoe Capelazzo. É Zoé. Zoé? Quando eu nasci, tinha aceito. Hoje não tem mais. Ah, não tem mais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. As bênçãos de Jesus. Pode ser.
Boa noite, gente. Antes de iniciar, eu amo e peço sempre a proteção da nossa Mãe Maria, para que ela, nesta sala, neste momento, ponha sobre todos nós, nas nossas famílias que estão em casa, a sua luz rosa dourada, para que a gente possa receber tudo que for para nós, pertinentes para nós, porque cada um de nós recebe de acordo com a necessidade que tem. Né? Então, sobre a orientação de nossa mãe, peço ajuda a ela. Eu preparei muita coisa, mas eu não sei se vou falar tudo. Até que horas eu posso falar? Até às 10? Até para meia-noite. Até às 10, por aí? Eu sei, eu estou brincando. É porque eu tenho uma tendência a abrir a boca e não fechar mais, né? Mas deixa eu falar só um pouquinho antes de começar. Eu vim morar para cá, basicamente em Bauru, por conta de que a minha família toda acabou. Eu tenho uma família muito pequena. Eu tinha pai e mãe, e eles foram embora. E só tinha uma irmã que já morava aqui em Bauru. Então, eu vim há mais ou menos 8 anos atrás para cá. Então, eu me localizei em Piratininga, porque em São Paulo é ruim morar num lugar que eu morava em Cotia. Então eu queria morar num lugar que fosse mais fechado, porque eu moro sozinha, agora que meu filho casou, eu estou sozinha com 3 cachorras e 8 gatos, então não é bem tão sozinha. Não é bem tão sozinha, mas é perigoso, e eu achava que era perigoso. Só que não é perigoso, onde está tudo em paz. Eu sei que eu estou tranquila, e eu sei que eu tenho a paz do nosso Pai sobre nós, todos na nossa casa. Então, lá em São Paulo, eu frequentei, não sei se alguém conhece, o Grupo Socorrista Maria de Magdala. Ele fica no Butantã, e esse grupo, eu caí de joelhos na porta há muito tempo atrás, há quase 30 anos, e lá eu fiquei. Então, lá eu fiz todos os cursos, lá eu comecei a dar cursos também, a palestras, e eu vim para cá. Posso falar uma coisa para vocês: você sente saudade do que de São Paulo? De algumas pizzas, que as pizzas de lá são boas, mas o que eu sinto saudades era do Maria de Magdala. Eu falo, eu fico emocionada, porque é um grupo que a gente fez um trabalho muito lindo, mas eu precisava vir para cá. Então eu fui para Piratininga e fui lá no Antônio Marmo, que é não sei porque tem lá, um centro pequenininho que fica junto com a Casa dos Idosos lá, né, que ajuda bastante. Mas eu queria um estudo, o Livro dos Espíritos para mim é um livro que foi bastante complicado para eu entender. E aí eu vi que lá no Chico Xavier, o Carlos, e ninguém conhece o Carlos, vocês, é um professor e tanto, eu conheci logo que eu cheguei, antes da pandemia, eu fui para o Chico, e lá no Chico eu também fiz a mesma coisa que eu fiz no Magdala. Então, às vezes eu peço perdão ao nosso pai, porque eu falo, meu Deus, pai, o senhor sabia que era melhor para mim, eu não sabia, né, porque a gente acha que tudo que passa na vida da gente, a gente reclama, fala não, mas eu agradeço muito, então, o Chico. E eu tenho um outro probleminha antes de começar, eu falo bastante, outro probleminha, que eu tenho medo, tenho uns medos. Se alguém que já fez vai falar, não, é super tranquilo. É difícil para eu estar dirigindo aqui à noite. Por quê? Porque eu tenho que fazer catarata. E eu tenho medo. Mas não vai deixar de fazer no segundo semestre, porque está difícil para eu dirigir. Lá em São Paulo eu dirigia tudo aqui, então por isso que eu vim com 2 batedores. Meus batedores. Então essa sou eu. Às vezes triste, às vezes alegre e às vezes quieta. Eu resolvi falar sobre a moral estranha, que é o tema que está no item do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está velho, acabado. É o item número 23. Quando a gente fala de moral estranha, que
Quem me ajudou bastante? Divaldo e Joana. Porque aqui eles fazem, cada item do Evangelho tem uma discussão aqui. É uma coisa incrível. É um pouquinho mais difícil do que aqui, mas muito bom de seguir. Eu achei assim interessante. E sobre esse tema, no Joana tem um capítulo 23 daqui que fala sobre cruzes. Eu vou tentar fazer um resumo para chegar até umas 8 e pouco, né? Mas vamos lá. Eu sei que vocês não estão com o livro, eu vou ler, depois eu vou falando, tá bom? A moral estranha, ela nos fala o seguinte, difícil de captar, né? Fala assim, meu Deus do céu, quem não odiar seu pai e sua mãe, quem não abandonar pai, mãe e filhos, outro item, deixai os mortos enterrar os mortos, seus mortos. Isso foi difícil para entender, gente. Nossa, não vim trazer a paz, eu vim trazer a divisão. Quando a gente ouve isso, fala assim, isso daqui está errado. Não é Jesus quem falou isso. Jesus não é. Essa pessoa que viveu na terra, que veio só trazer amor, não fala, eu fico até arrepiada. Mas eu vou ler a primeira, que quem traduziu isso desta forma foi o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, 25 a 27, e Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Então diz assim, havia uma grande multidão acompanhando Jesus, devia ser maravilhoso, né? Onde ele passava, as pessoas com aquela aura dele, talvez a gente já estivesse lá também, né? Aí tinha uma multidão acompanhando ele, e uma pessoa lhes disse, Senhor, como faço para segui-lo? Ele disse, se alguém vir a mim e não odiar o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Que duro, né? Falar isso, mas já bem. Assim, todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a seu filho ou a sua filha do que a mim, não é digno de mim. Gente, isso foi falado há 2024 anos atrás. E isso foi falado na Bíblia por Mateus e por Lucas. Porque na época de Jesus não deixou nada escrito. Isso foi falado naquela época. E aí, eu anoto, viu, gente? Eu escrevo pra caramba, porque assim eu vou falando. O que isso se refere, em princípio, quando você vai ler, vai estudar isso? Na época que Jesus veio, no meio daquele povo rude, naquele povo cheio de... gente, eu não vou falar a palavra difícil, mas rígido, e hereditário, os homens mandavam e desmandavam, e tinha que seguir a lei deles. Se a gente assiste hoje na Netflix algum filme que fala sobre os judeus, a gente vê como eles eram rígidos. Então imagina Jesus nascer naquele tempo, naquele grupo difícil, vindo trazer palavra diferente daquela que se pregava, né? Não deve ter sido fácil para ele. Imagina quantos milhões de anos, pelo menos é o que se fala, que ele teve que se adaptar, se militarizar para chegar aqui na nossa terra e ser recebido por Maria, por José, porque foi tudo programado antes, né, para ele chegar aqui, tudo direitinho. Então,
Primeiro de tudo, eu queria conceituar para a gente, hoje, em 2024, o que é o conceito de moral? O que é moral para nós? Está difícil também a gente ouvir isso aqui. Está difícil. Aí, refere-se àquilo que é próprio ou impróprio a um determinado grupo. Em determinada época da vida, era moral fazer determinadas coisas. E depois passa um tempo, já não é mais determinado. Eu lembrei disso porque eu tive uma tia Melinda, que eu não conheci porque eu ajudei muito, ela precisou muito da minha ajuda. Ela foi excomunada da família dela, isso há 100 anos atrás. Por quê? Porque ela gostava de dançar tango. E ela ia dançar tango. E na época que ela dançava tango, pelo que me contaram, até ela mesma me contou, dançava com um lencinho na mão e o homem nem encostava na pessoa, dançando tango e tal. A família dela, que eram os meus, acho que bisavós, os avós da minha mãe, puseram ela para fora de casa. E ela foi para fora de casa grávida. Essa mulher sofreu muito. Então, a moral naquela época dela era uma. Se a gente olhar hoje a moral do que a gente está vendo que acontece com as nossas meninas, com a nossa, é outra. Porém, o que está adequado aos nossos tempos e à nossa época, e como humanidade, temos caminhado cada vez mais para reafirmar uma moral. A gente está caminhando, mas qual que é a moral de hoje em dia? Porque, na verdade, não era só... esse tema é para falar um pouquinho sobre a moral de hoje em dia também, baseado nesse capítulo de Jesus. Né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre tudo. Se a gente vê de uma forma literal a moral de Jesus naquela época, a gente vai ficar bastante impactados. Às vezes eu ultrapasso os exemplos. Por exemplo, na época de Jesus, o que eu estudei, quando uma mulher era casada, né, eles podiam ter 3, 4 mulheres, mas se uma das mulheres não tivesse gerado filho homem, quando ela ficasse viúva, o marido morria, ela era jogada na rua, porque ela não tinha filho homem. Então, a gente vê que as coisas foram indo, como indo. Como é que Jesus chegou naquela época e falou esse tipo de coisa aqui? Primeiro, Kardec, aqui embaixo, eu não preciso ler, eu só vou dizer para vocês, aqui embaixo, Kardec fala um pouquinho sobre o que significa, mais ou menos, o que Jesus quis dizer, porque não tinha tradução, não existia isso, odiar seu pai e sua mãe. Já era muito difícil falar o hebraico, e forte, firme, então não tinha uma tradução certa, né? Mas não dá para tomar na palavra, não dá. Então eu peguei aqui e escrevi mais ou menos isso. Essas palavras não reproduzem exatamente o que Jesus quis dizer. E Kardec aqui, eu fiz um resuminho para cá, para não precisar ler isso. E Kardec nos diz que nenhum evangelho foi escrito por Jesus. E que enquanto ele estava vivo, que quem escreveu foram os nossos Mateus e Lucas. E pelo sentido que está escrito aqui, não é odiar, é amar menos, amar um pouquinho menos, porque a tradição familiar judaica, na época, era muito rígida. Os filhos tinham que seguir exatamente tudo que os pais queriam. Tinha que seguir passo a passo tudo. Então, era muito rígido. E Jesus veio para trazer um pouco de alívio. Ele veio pregar falando de amor, de caridade. Ele veio pregar falando de bondade, de perdão, de inclusão, porque ele foi
primeiro homem daquela época que incluiu mulher, Maria Madalena. Então, ele veio falar sobre inclusão. E ele veio falar para a gente não atirar a pedra. Porque quando você atira uma pedra, você está atirando em você mesmo, porque são as suas palavras que você está batendo em cima das suas palavras. Então, não existe a tradução rígida, não era essa, odiar menos. Então, aqui está escrito aqui, gente, quem é que de nós já não teve um filho que casou, foi morar longe? Você teve que mudar de cidade, eu não estou falando de uma forma. A gente, às vezes, muda de cidade, tem que deixar pai e mãe. Quem não fez isso? Quem não foi, saiu cedo e foi em busca de um trabalho, e naquela cidade não tinha trabalho, foi morar em outra cidade? Quem não fez uma faculdade fora de casa e por isso tinha que odiar o pai e a mãe? Não, gente. Tinha que só seguir a sua vida. Os nossos pais, eu não sei onde Jesus fala isso, porque eu fico lendo tanta coisa, mas os nossos pais, eles têm uma responsabilidade para com os filhos até uma certa idade. Que eu vejo às vezes nos Estados Unidos, eu fico assustada. Eu vejo 18 anos, já põe o filho para morar fora. Gente, o meu com 30 foi agora, porque já com o coração na mão. Então, é assim, a gente... Jesus era aos 30, mas Jesus com 13 já nasceu, porque também os judeus não andavam junto com as mulheres. Quando eu falo judeus, não estou falando de forma pejorativa, eu estou falando de uma forma como era a moral daquele povo. Não estou falando, está errado, está certo, porque eu não estou julgando, estou descrevendo como era. Então, Jesus, com 13 anos, eles andavam, os homens todos do lado, as mulheres todas do lado, e Jesus não estava num lado nem no outro. E aí, Maria achava que estava com José, e José achava que estava com Maria. E não era verdade, ele estava seguindo o caminho do Pai já, fazendo a vida dele. E nem por isso ele amou menos a mãe dele. E nem por isso, quando ele vê a mãe na cruz, ele fala: João, eis aqui a sua mãe. Maria, eis aqui seu filho. E quando ele está lá fazendo um milagre, que ele foi lá, a mãe pediu para ele fazer o vinho, falou: tua mãe está te chamando, para ele entrar na porta. O que ele falou? Mas quem é minha mãe? Ai, gente, a gente vai falar que ele era o quê? Grosso? Não. Ele era o homem da humanidade. Todos nós somos mães. A gente nasceu em família, agora tem para organizar, mas existe uma família universal que não tem divisa. Eu fico às vezes pensando quantas encarnações, quantas mães eu tive, quantos pais eu tive e quantos vamos ter. Porque a gente está aqui neste momento só para a gente evoluir, para passar um tempo aqui, para a gente aprender, para a gente ver coisas que a gente fez que não devia ter feito. E olha que é difícil, porque a gente vem aqui aqui no livro de Valdo, chama de uma sombra. A gente vem com uma sombra que a gente não sabe bem, e a gente vai andando, e aí a gente começa a perceber: puxa vida, eu fiz errado isso. Tem que me desculpar, porque eu tenho mania de falar de reforma íntima. Qualquer coisa eu vou para a reforma íntima. Então, quando Jesus fala isso, ele não fala por mal, ele só simplesmente está falando que é para a gente começar a seguir o caminho da gente mesmo. Tem uma frase aqui, uma narrativa de Mateus, e que ele conta que um jovem, conta-se aqui que é um jovem rico. Na época de Jesus, um jovem muito rico, que procurou ele e disse assim: como eu faço, né? Procura Jesus, porque eu queria entrar no reino de Deus. Vocês não queriam também? Eu quero. Aí o jovem, muito rico, perguntou para Jesus, que está aqui, né? Como eu faço para entrar no reino de Deus? Aí, aqui tem uma questão que Divaldo coloca com Joana, de que é importante a gente ver que este jovem é jovem. Se eu, que já tenho
70 anos, vou lá e pergunto, como eu faço para entrar no reino de Deus? É mais plausível, né? Porque diz que quando a gente fica mais velho, a gente começa a rezar, pedir perdão e tudo. Mas não, era um jovem. O jovem estava pedindo, Senhor, como eu faço para entrar no reino de Deus? Significa assim, eu queria ter um pouco de paz de consciência, porque de vez em quando a gente se olha, faz a nossa reforma íntima do dia a dia, fala assim, puxa, não está legal esse caminho que eu estou seguindo, né? Como eu faço para entrar no reino de Deus? Aí Jesus responde, você deve guardar os mandamentos. Mas, mestre, Jesus começa, não matar, não cometer adultério, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, amar o próximo como fosse a si mesmo. Ou seja, ele deu essa lista que a gente sabe, que está aqui no Evangelho dele. É coisa simples, coisa que está no livro dos Espíritos, está com as leis naturais, uma coisa simples. Ele deve ter, o menino arregalou o olho. É revelado num livro também, mais para frente, que fala isso. Aí, e também repetir algumas vezes, que a teoria da repetição, quando a gente repete algumas coisas que a gente já faz há milênios, tem coisas que a gente faz que a gente nem sabe o que faz, porque já introduziu dentro da nossa... Eu vou dar outro exemplo aqui de peixe, depois eu volto aqui, tá? Eu sempre dei palestras e eu sempre usava exemplos para as pessoas entenderem como é que a gente às vezes é tão bitolado, como é que a gente é difícil de mudar faz de um jeito e só quer fazer daquele jeito. Então diz que tem uma historinha de que um casal jovem casou e ele pediu um peixe para ela, né? E ele comprou um peixe grande. Quando chegou lá, a esposa foi lá e quebrou a cabeça do peixe, pôs o peixe, não sei se vocês conhecem a história, mas quebrou a cabeça do peixe para pôr na forma. Aí ele perguntou, ué, por que você tirou a cabeça do peixe? Eu gosto tanto da cabeça, porque pode rechear e tal. Ela falou, não sei, minha mãe fazia assim, eu faço também. Então vamos um dia perguntar para sua mãe, foi assim, foi feito, e a mãe falou para ela o seguinte, porque a sua avó fazia assim, eu faço também. Então isso é mostrando que aqui ele fala coisa de repetição, que a gente acaba repetindo sem saber por que está repetindo. E a gente repete moral, porque a gente vê que às vezes a gente tem coisas tão restritivas na vida da gente, né, que não pode dar risada Eu estou dando exemplos bem ridículos, desculpa. Estou dando exemplos que eu recebi isso. Não pode rir na sexta-feira porque chora no fim de semana. Você está muito risonha, menina. Não pode. Então tem coisas que a gente traz de família e que vocês com certeza estão pensando isso. Vocês estão pensando, nossa, minha mãe falava tal coisa, e é verdade. A minha mãe tinha até esses negócios que era de enfeite de janela, ela dizia assim, não me dê conselho, sei errar sozinho. Você está vendo? Eu não esqueci nunca mais. Nunca mais. Eu sei errar sozinho. Gente, olha quanta coisa que eu perdi, porque aí você acaba se tornando uma pessoa que não pede ajuda, que você fica fechado em você mesmo, porque pedir ajuda é vergonhoso, vai te fazer uma pessoa mais fraca. Fiquei assim muito tempo, e a gente começa a ser assim. E Jesus veio nessa época, falando sobre essa moral maravilhosa, dizendo que odiai seu pai, a sua mãe, odiai seu irmão. Ele não disse isso. Ele disse, amar menos eles. Siga. Por quê? Eu vou para o fim e volto, né? Por que ele falou isso? Porque a vida é espiritual. Claro que a gente tem que respeitar pai e mãe, que a gente tem todas as regras, mas é difícil. É difícil. Eu não vou contar o nome nem aonde, até porque eu já atendi muita gente. E a gente atende, hoje eu atendo no Chico, antes eu atendia lá no Magdalene, né? Aí veio uma pessoa, já está lá no tratamento, já
um ano e pouco. Aí ela veio conversar comigo, eu falei, meu Deus, porque eu faço atendimento fraterno, né? Aí ela veio conversar comigo, falando que a vida dela continuava, que o problema dela era a mãe. E dentro da ficha era a mãe. Ela tinha problema, porque a mãe tinha segurado ela a vida inteira. Ela não podia namorar, ela não pôde sair, a mãe sempre dizia que estava doente, ou seja, ela foi a filha que ficou com a mãe. Todos nós temos isso. Quem não cuidou da sua mãe? Eu cuidei até o último dia da minha mãe. E aí ela veio conversar sobre que ela fazia de tudo. Ela ia no centro, tomava os passes, fazia evangelho no lar, começou a fazer um curso de reiki, ela aplicava reiki, ela foi fazer um outro tratamento, né? Ela fez. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou assim, então, senhora, por favor, me ajuda. Pelo amor de Deus, não me julgue, hein? Porque é o que eu falei, porque eu estou sendo honesta. Ela falou assim, a senhora, por favor, o que eu devo fazer agora? Eu falei, agora a senhora para. A senhora já fez tudo isso. Agora para. Agora começa a aplicar tudo que a senhora aprendeu com você. Porque se você faz tudo para o outro, faz tudo. Jesus, ele aplicou tudo conosco. Ele veio para mostrar uma moral, que essa moral era uma moral estranha, para quebrar paradigmas na época dos judeus. Vamos quebrar com isso. Tudo bem, a gente tem que fazer, mas tem que seguir sua vida. Você não veio aqui para só... tem muita gente que faz isso, né? Que só segue aquilo que veio para fazer, não muda nenhuma vírgula. Eu estou falando de moral, mas eu estou falando também da gente começar, mais uma vez, fazer a reforma íntima da gente. Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Porque se a gente começar a se perguntar, aqui um rapaz perguntou, como é que eu devo, Senhor? O que eu devo fazer para alcançar o reino de Deus? Quantos aqui vão falar e perguntar isso? Eu quero ir para o céu, ainda mais agora que nós estamos no final dos tempos, né? Então, o que eu quero dizer nesse exemplo é de que por mais que a gente reze, vem na casa, faz atendimento de cura, faz evangelho no lar, assiste às palestras, toma o passe, e a sua parte qual é? Vamos lá. Tem uma parte que é sua. O Pai fala, ajuda-te que eu te ajudarei. Se a gente não faz a nossa parte, fica bambo, 50 para cá, 50 para lá. Então, às vezes, tem outra historinha também, tem outra historinha que uma pessoa estava descendo a montanha, sabe o que faz rapel, esse negócio? E escureceu. E ele soltou a cordinha. E ele ficou pendurado lá, também é uma das historinhas, ficou pendurado lá, conversando com Deus. Deus, pelo amor, me ajuda, o que eu faço aqui? Aí vinha aquela voz interior, salta. Senhor, me ajuda. Ele achou que estava, me ajuda. Salta. Ele ficou lá a noite inteira. Quando ele foi ver de manhã, ele estava a 1 palmo no chão. Às vezes a gente é teimoso mesmo, né? A gente está vendo que aquele caminho não dá, a gente bate, mas a gente vai naquele caminho. Isso também nos relacionamentos abusivos. A gente vê que aquela pessoa não é para a gente, mas a gente fala, não, é o orgulho que a gente tem, eu vou seguir, vou em frente. Gente, é só parar esse olhar. Não sei por quê. E sabe quando a gente consegue as coisas? Eu falo assim, ajoelha para o Pai e fala, Pai, me ajuda. Esse é o caminho que eu estou, é certo? Me mostre o caminho. Ele vai mostrar. Mas a gente às vezes é muito teimoso e a gente não quer ver o caminho que ele está mostrando. Eu quero ir por ali, mas ali não dá, está fechado ali, mas eu quero ir por ali, então não dá. Bom, o moço rico, que eu estava falando, que o moço rico foi lá, aí o moço, Jesus falou, faz isso tudo e segue-me. Aí ele falou assim, mas nesse mundo que tudo é tão rápido e passageiro, os ensinamentos são tão fortes em nós, e por que eu tenho que segui-lo, largar tudo isso? Me fala, Pai, por que tenho que seguir? Você tem que largar tudo e seguir. Jesus não queria
dizer ao pé da letra, larga a sua casa, larga isso, não. É mentalmente. É para a gente evoluir, para a gente ter a cabeça livre, para a gente não ficar com esses preconceitos que vêm desde a infância, porque são crenças muitas vezes que nos limitam. Eu não sirvo para nada mesmo, eu não vou fazer nada porque eu não vou para esse caminho, porque tudo que eu faço dá errado. A gente mesmo fala isso para nós. Isso são crenças limitantes. E Jesus veio para tirar isso. A moral dele era assim: abre. Por que tem que ficar anos e anos e anos ali, naquele lugar, naquela religião, quando a gente fala de pai e mãe, gente, vocês devem conhecer. Não sou só eu que conheço, não. Quantas famílias são legais? Quantos têm amor verdadeiramente? Quantos hoje em dia? Porque nós não estamos muito diferentes do que estava 2024 anos atrás. Como? A gente tem que parar de ser hipócrita, de falar, nossa, é tudo maravilhoso, tudo isso. A gente tem que começar a respeitar a lei divina. Eu tenho que seguir a lei divina. Como é que eu posso? Mas na Bíblia diz que bateu na minha face, eu ofereço a outra face. Não, Jesus veio dizer que veio oferecer perdão, que veio oferecer o seu amor. Não veio oferecer para que a gente se rebaixe, que a gente se humilhe. Não é isso que Jesus veio fazer. Quando ele chegou lá no templo que estavam matando os animais, ele quebrou com tudo aquilo. Porque Jesus era justo, ele tinha uma luz dentro dele. Ele enxergava. Então ele estava dizendo, não é esse o caminho, não é por aí, esta moral está errada. Aí o moço rico não seguiu. O moço rico, como muitos de nós, se você pega os adolescentes hoje, eu não estou falando isso porque eu tenho 70 anos, viu, gente? Eu era assim também. Hoje, os jovens querem ir em balada, em festa, muito isso. Muito, mais do que na época em que eu era jovem. Não tinha isso tudo. Eu morava num bairro em São Paulo, na Moca, era um bairro pequeno, de italianos, não tinha isso. A gente brincava na rua. E eu, logo cedo, quis estudar para melhorar a vida da minha família. Eram pobres, a gente passava fome, mas nunca minha mãe e meu pai falaram, fica aqui, não vai. Nunca. Porque eu sabia que eu tinha que ir. Ou seja, eu tinha que trabalhar para melhorar a vida deles também. Essa é a moral de Jesus. Eu fui trabalhar para ajudar, dar um conforto para minha mãe, uma máquina de lavar, em 1900 e não sei quantos, 70, 71, a primeira máquina de lavar que eu dei para ela virou, quer dizer, porque eram pessoas sofridas. Então eu era a pessoa que podia dar uma mão para ela. Quantos aqui não fazem isso, que ajudam os pais? Mas aí acham que tem que dar tudo, tem que dar o seu amor, tem que dar a sua compreensão, tem que dar o seu respeito a eles, para que eles possam respeitar vocês. Eu estou falando mais de pai e mãe, e esse moço rico não seguiu Jesus. E sabe o que aconteceu com ele? Está no livro lá. Ele não quis ter uma ruptura dos padrões que ele tinha na época. Inclusive, na época de Jesus, ele era famoso na época, porque ele participava de jogos, tinha aqueles jogos lá. E ele não seguiu Jesus, e ele acabou falecendo num dos jogos, acho que jogos do cavalo, as coisas e faleceu. Mas ele não quis romper Mas essa forma como Jesus falou com ele, que está no Evangelho de Mateus, é uma forma que fez com que a gente refletisse também essa palavra, essas coisas que estavam acontecendo. Por que que comigo eu não faço, eu tenho que fazer a mesma coisa? Quando eu pergunto, Jesus, por favor, como eu alcanço o caminho do céu? Como eu faço isso? Está fácil, gente. Hoje está fácil. A gente tem que se olhar todos os dias, todas as horas, e ver o que é que eu estou fazendo que o outro provoca em mim. Qual é o gatilho que o outro provoca em mim?
Não posso olhar na cara dela, porque ela mexe com o meu íntimo, eu me sinto rebaixada, eu me sinto humilhada, eu me sinto menos, porque só do olhar da outra pessoa, né? Então, eu estou mostrando como é difícil a gente mudar os paradigmas daquilo que a gente acredita. E quando eu falei na repetição, que a gente vem repetindo isso ao longo dos anos, a gente vem vindo de uma forma, seguindo os passos de que tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, não pode ser do jeito diferente, não pode, tem que cortar a cabeça do peixe. Eu não contei o final, por que a bisavó, a avó cortava a cabeça do peixe? Sabe por que ela cortava a cabeça do peixe? Porque a forma era pequena, ela não tinha uma forma maior. Então a gente às vezes não analisa o porquê daquilo, ela não tinha uma forma grande, o único jeito que ela achou era cortar a cabeça do peixe. E assim foi visto. Os outros viram, a filha viu, fez a mesma coisa e assim foi. E acontece isso. Gente, na minha casa, meu armário, eu tenho as mesmas disposições materiais que a minha mãe tinha. Onde guarda os talheres, onde guarda o copo. Vocês entendem? Tem. Isso, não estou falando que tudo é ruim, não. Eu estou dizendo que a gente tem que parar e pensar um pouco se o que a gente está fazendo não é porque a gente está repetindo. Então, eu vou seguir agora para... Depois vocês já vão me dar bronca. Esse livro aqui é um livro maravilhoso. Vocês podem pegar em PDF, tudo. É assim, agora eu vou ler, à luz da psicologia profunda, carregar a cruz invisível é transformá-la em asas de ascensão, identificando os madeiros de dor e de sombra para alterares a constituição. Parece difícil, né? Não é. Está dizendo aqui que quando a gente carrega uma cruz pode ser de alguma... Tem gente que fala que nossa, jogou uma praga em mim e a minha família é toda assim. Nossa, não dá certo, a gente não dá certo no trabalho, a gente não dá certo com isso. Parece que a gente tem uma coisa em cima. Isso é uma cruz invisível. A gente carrega uma cruz invisível que é de medos, de remorsos, de achar que a gente não é capaz de... Vou voltar a falar de crenças limitantes, mas essa luz, carregar a luz invisível, essa cruz invisível, a gente pode transformá-la nas asas de ascensão. Você já imaginou uma asa de luz, quando você fala, nossa, tirei um peso aqui das costas, tirei um peso de dor, tirei um peso de mágoa, né? Porque até a gente hoje, antigamente se vivia pouco, hoje a gente sabe. Câncer tem muito a ver com mágoa, com dor, com remorso, com não perdoar. Mas então todos são assim, gente, não leva ao pé da letra. Eu estou mostrando que pode acontecer, que a gente tem um jeito da gente guardar, a gente vai guardando ao longo dos anos tudo no nosso corpo, tudo, todas as dores, vai para o intestino, vai para o cérebro, vai para o pâncreas, vai para a mama, vai para o útero, porque a gente vai guardando isso. E aqui, quando a gente começa a tirar, as nossas asas começam a brilhar. Teve até uma novela que tinha, né? Que o cara ficava com umas asas grandes. Aí ele falou assim: não obstante as conquistas da inteligência nas áreas da ciência e da tecnologia, veja bem, daquela época para cá, vejam as conquistas que nós temos. Ainda permanecem em nós tabus e preconceitos que se encontram enraizados no inconsciente humano. Isso tudo é em relação à moral, viu, gente? Estou falando moral. Eu vou ter que botar rápido, porque estou falando só. A gente tem tabus que a gente nem sabe que tem, porque dificilmente a gente olha. Eu conheço gente que fala assim: não, nessa encarnação não vou olhar isso não, vou deixar passar. Não, eu não quero resolver isso agora.
psicólogo. E Jung, ele diz o seguinte: aquilo que a gente tiver, aquilo que a gente tiver que passar, quando a gente adia, então eu tenho que passar por esse caminho que está alagado, fazendo a tristeza que está no Rio Grande do Sul. Eu não vou passar porque eu não quero molhar meus pés, nem vou ir. Tudo bem, vai secar, você vai passar. Daqui a um tempo, você vai ter que passar por esse caminho. E aí ele vai estar até o seu pescoço de água. E se você disser, eu não vou passar mais uma vez, tudo bem, porque nosso Pai é tão misericordioso, tão bondoso, tão divino, tá bom. Mas isso fica marcado. Em várias encarnações, você vai ter que passar por aqui, porque aqui é o seu caminho. Se você não passou agora, você vai passar uma hora. Então, Jung fala que mesmo que a gente passe por um caminho pedregoso, cheio de mudanças, mas se você tem que passar por ele, passe. Porque você pode sair machucado, mas vai sair brilhando, vai sair cheio de luz e com os ensinamentos aprendidos. Porque o que nós estamos aqui é aprendendo, evoluindo através do nosso aprendizado. Então, se a gente não quer olhar determinado assunto agora, alguma coisa que dói muito, ok, um dia você vai olhar, não sei quando, mas vai olhar. Porque nós somos, como diz, viemos de várias encarnações. E tudo o que nós fazemos está marcado nas nossas encarnações ao longo da vida inteira. Quando a gente se for daqui, é assim que dizem, que a gente já foi várias vezes, não lembro. Mas diz que a consciência se amplia de uma tal forma que a gente vai enxergar tudo, falando, ai, Pai, por que eu deixei de fazer isso? Porque, e vai ter perdão, porque ele tem a eternidade para amar. Mas se a gente pode fazer agora, se a gente pode ser melhor agora, se a gente pode não ter rancor, atender bem um filho. Tem gente que mãe atende mal os filhos, porque a mãe dela tratou ela mal, porque não teve uma mãe boa. A gente somos pessoas individuais, nós temos uma alma e a gente é individual. Eu não posso fazer para você aquilo que não fizeram. Se não te fizeram, tudo bem, eu vou ser melhor. Aí vem cá. Está acabando já. Mais 2 horas, está bom. Exigindo ciência, tecnologia, a gente tem tabu enraizado no nosso inconsciente, exigindo que os idealistas, os que estão despertos, não se rebelem contra as conveniências estabelecidas, partindo para as realizações que lhes dizem respeito na construção da sua realidade profunda e inevitável. Gente, quem constrói a nossa realidade somos nós mesmos. Isso aqui que tudo quis dizer. Depois só vou falar um pedacinho do deixai os mortos enterrar os seus mortos, porque eu fiquei estudando um tempão, uma época, não agora, porque eu não sabia como é que eu vou deixar o defunto enterrar o outro defunto. Eu era bem ignorante, como diz. Como é que faz? É óbvio que esta decisão lhes imporá cruzes de tormentos vários. Está dizendo que decisão? Aquelas que lhe dizem respeito à construção da sua própria realidade, do seu próprio caminho. Esta decisão de construir isso lhe imporá cruzes de tormentos vários no lar, em razão das conjunturas egoísticas dos familiares que se atribuem direitos sobre aqueles que lhe constituem o clã. Meu filho não vai. Ele tem que ficar aqui. Não vai casar com essa mulher, não vai morar. Não, meu filho não vai. Então, quando a gente começa a reconstruir nós mesmas, vai ter grandes dificuldades. Aí, no grupo social, acostumado a desfrutar dos gozos que lhe são dispensados. Imaginou? Tem que falar não para uma pessoa que pode abrir portas para mim? Ou a gente está num país que não tem corrupção? Se eu falar chato para uma pessoa que ela vai me abrir, me dar um emprego, se eu falar não vou, que é o emprego para o meu filho, como é que vai ficar? Vocês percebem que
tudo isso faz com que a gente repense o nosso dia a dia. Vocês vão voltar para casa e vai falar, ela só falou besteira. Gente, não é. Reflitam, quem tem o Evangelho, pega o Evangelho e dá uma lida na totalidade. Carregar, portanto, a sua cruz não é se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja. Ou seja, é não aceitar as coisas que nos falem, porque muitos jogam todos os lixos que têm dentro de si para fora. A mídia faz isso conosco. A gente vê isso no dia a dia. Nossa, você é isso mesmo? A gente vê isso com aqueles que falam que são amigos. Essa é a falsa moral que Jesus não quis. Não submeter-se às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as suas metas de autoiluminação, tendo como modelo Jesus, que rompeu tudo aquilo que era considerado ideal naquela época, estabelecido legítimo, porém predominante no círculo dos viciados e dos poderosos, que o túmulo também recebeu e consumiu, a voragem da destruição dos tecidos e não, porém, das suas vidas. Quando a gente vai apodrecer mas a nossa alma, o nosso perispírito, a gente vai continuar. Aí eu vou finalizar, porque quando Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 625, no Evangelho não, no Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus lá, Kardec nos fala do modelo que o Pai nos deixou. Para nós é Jesus, é o nosso modelo de perfeição, de amor, para que a gente pudesse seguir. Ele deixou alguém para a gente seguir, porque hoje em dia, quem que a gente vai seguir? O amiguinho da rua? Quem que a gente vai seguir? É só Jesus. É Jesus que a gente tem que seguir. Então diz assim: as criaturas, no entanto, não se libertando totalmente das formalidades e imposições externas a que estavam acostumadas na época, reintroduziram no pensamento do mestre Galileu as suas formalidades asfixiantes, os seus dogmas infelizes, castrando as mais belas expressões da mensagem. Eles não entenderam, achavam que Jesus tinha que lutar com espada. Que Jesus, por que foi rejeitado? Porque queriam que Jesus dominasse. Jesus não veio com espada. Jesus veio para nos abrir o caminho através da nossa própria mente. Não veio para fazer mal nem nada. Esse Jesus é só amor. Então, o caminho que ele abriu foi através da gente se começar a se perceber pessoa, a tirar os paradigmas e os dogmas e as crenças e os medos e os receios. Então eu vou dar uma de... Não. Tudo comedido, tudo com pensamento em Deus, tudo com rezas e orientações. Pai, vamos seguir esse caminho, vamos. Não ficar revoltado. E principalmente, todos os dias, ao amanhecer e ao dormir, a gente ter gratidão. Mas por que tudo acontece comigo? Não acontece por acaso. Tudo que acontece com a gente é para a gente se rever, para a gente se olhar, para a gente agradecer. Porque se a gente não tivesse passando pelo que está passando, vê o povo do Rio Grande do Sul, gente, como estamos solidários com eles todos. E não tem jeito. Agora as pessoas vão olhar o que deixaram de fazer. Porque deixaram de fazer. Não estou pondo o dedo nem apontando. Tinha coisas para serem feitas e não foram feitas. Quantas mortes ainda não... Quantos animais perdidos, quantas tristezas. E aí? Vamos ter que aprender. Eu estava ouvindo o Tato hoje, de manhã eu estava ouvindo uma palestra que ele deu. O Tato estava dizendo assim, que a gente fala assim, nossa,
Passou ali, caiu uma telha em cima da cabeça, a pessoa morreu na hora. A outra responde: ah, porque ela tinha que passar por aquilo. Isso foi para tentar. Então, eu achei interessante isso que ele disse. Ele disse: não tinha que passar. Foi um acaso que aconteceu. Mas, o que aconteceu? A pessoa que derrubou a telha podia cair mais telhas e matar mais gente, né? A pessoa que fez aquilo, o arquiteto, o engenheiro e tal, viu que tinha furo lá. Vai consertar. Tudo na vida da gente é para a gente consertar. A gente tem uma doença, é para a gente consertar. Só o físico, não. Por que eu fiquei assim? Nossa, por que eu tive que operar a vesícula? Por quê? Porque a minha alimentação não foi adequada. O que acontece? Aí a gente começa a olhar que o corpo é nossa. Tudo que a gente faz com o corpo acontece, que a gente faz com a nossa mente acontece com o corpo. Então, eu acho que nada que acontece conosco é só porque aconteceu. Se não tiver uma lição nesse meio, gente, então, esse pai. Agora, falando isso, aqui tem uma frase bem interessante. Mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Se a gente não tem responsabilidade sobre os nossos atos, que pessoas somos nós? Eu fiz. Não vai machucar muito não o outro. Eu machuquei um animal. Eu atropelei um animal. Eu prendo ele lá, embaixo da chuva. Animal. Como, gente? Até uma planta a gente tem que pedir perdão quando ela está morrendo. E isso é o que nós estávamos falando no começo, que as coisas repetitivas. Vem repetindo, a gente vai fazendo. Não, gente. Tudo que está sobre a terra está sobre a égide de nosso Pai, de Jesus. Tudo merece a nossa atenção. Tudo merece o nosso amor. Tudo merece o nosso respeito. Toda a vida importa, como diz. Então, tudo que nós fazemos é de responsabilidade nossa. Não, isso não, a culpa é dela. Ninguém tem a culpa sobre os nossos atos, somos nós mesmos. Essa moral que Jesus nos fala, eu nem fiquei lendo tudo, porque eu acho que vocês precisam dar uma lida nisso daí quando vocês tiverem um tempinho. Mas quando eles falam de os mortos enterrarem os mortos, na época de Jesus, vocês lembram do funeral como era, né? Funerais ficavam, acho que 40 dias, não sei tudo, mais ou menos isso. 40 dias ficava a família inteira fechada, ficavam rezando, tinha volta, tinha que estar todo mundo lá. Quando ele fala isso, ele diz que cada um segue seu caminho. Os mortos, porque as pessoas não queriam seguir Jesus, porque diziam assim: mas eu tenho que cuidar da minha mãe até a morte dela, porque eu tenho que enterrar a minha mãe. Ou eu não posso seguir porque eu tenho um tio, porque não sei o quê. As pessoas justificavam atitudes dizendo que tinha que enterrar a pessoa. Então Jesus falou: deixa os mortos enterrarem os seus mortos, porque o caminho é livre. Nós não precisamos estar ali ficando fazendo as coisas. Claro que a gente vem, se por acaso a gente não está perto, a gente reza para a pessoa. Quantos nós estamos rezando lá para o sul? Quantas? Como a nossa mentalidade está? Toda noite faço prece, oração, porque, gente, a gente tem que agradecer. Já imaginou vocês nos lugares deles? Como a gente se sentiria? Que dor a gente sentiria? Então eu sinto a mesma dor que eles estão sentindo, eu não estou passando por aquilo. Então, quando a gente fala dessa moral, essa moral é uma nova moral que está chegando agora para nós. Porque se a gente fosse repetindo tudo o que aconteceu há 2024 anos atrás, e se a gente não tivesse evoluído, se a gente não tivesse novos paradigmas, se a gente não tivesse novos valores para checar com aquilo que passou, a gente estaria lá então, e não estaríamos mais aqui. A gente caminhou. Mas o caminho tem que ser de acordo
aquilo que a gente acredita que é bom para nós, não de acordo com aquilo que foi bom para os meus avós, para os meus bisavós, para a igreja, entendeu? Tem que ser bom para nós. E que nós olharmos para nós e dissermos, poxa vida, hoje eu não cometi coisa, eu não fui legal, eu respondi mal, eu fechei um cara na rua, a gente começa a se olhar a cada dia e falar o que é de bom que eu vivi no dia de hoje. E a cada dia agradecer profundamente a cada segundo que a gente vive. Eu pedi aqui, até agora, eu esqueci, porque eu estou fazendo uma reorganização dos meus livros, e eu queria trazer o Pai Nosso, para ler para vocês uma mensagem do Pai Nosso. Está ouvindo direito? Não. Aí eu falei para ele, assim, você tem um Pai Nosso? Assim, então eu estou achando. Ele falou assim, eu tenho um Pai Nosso. Tá bom. Aí eu cheguei na casa dele para pegar, ele tinha um Pai Nosso. Ele me esqueceu, eu esqueci. Aí cheguei aqui na casa e falei assim, vocês têm um Pai Nosso aqui? Aí ele falou assim, acho que tem bastante livro. Aí ele ficou procurando. Aí não tem o Pai Nosso. Aí eu achei aqui. O que eu queria falar para vocês, que é falar sobre a lição, a lição número 3 que está no Pão Nosso, não é Pai Nosso, é Pão Nosso. A lição número 3 do Pão Nosso, que é para encerrar aqui para nós. O arado é o aparelho de todos os tempos, que se lida no campo, no agro, a gente fala agora agro, né? Nas fazendas e tal, é o arado que mexe na terra. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, ou seja, a máquina sozinha não faz nada se não tiver um homem arando junto com ele. Provoca suor e cuidados e, sobretudo, fere a terra para que ela produza. Fazendo isso, ele constrói o berço das sementeiras e a sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientes aproveitados. Fere a terra, faz um buraco, joga a semente, sol, chuva, nutrientes da terra. É necessário, pois, então, que nós, discípulos sinceros, tomemos como lições o divino cultivador, abraçando-nos ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Nós somos a terra. Meditemos, senhores, nas oportunidades perdidas que tivemos, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram, sem qualquer aproveitamento pelo nosso espírito. Passou, nem lembro que eu fiz isso. No sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por a gente preferir a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos bastante no símbolo que Jesus nos deixou. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam as semeaduras, as colheitas, os pães no prato, os celeiros guarnecidos e a fortaleza de nós mesmos. Então, que a gente não se esqueça que a gente é uma terra forte, que frutifica e que a gente pode doar depois as nossas sementes para outras pessoas. Eu agradeço a atenção de vocês, desculpa se eu me estendi mais do que precisava. Perdão se eu falei alguma coisa que machucou, ofendeu alguém. Eu falei algumas palavras de Jesus, mas a maior parte das palavras foram da minha própria pessoa. Eu agradeço a todos nesta casa por me receberem e por contribuírem com a minha exposição. Só quero encerrar agradecendo, eu nem falo agradecendo, tenho gratidão ao Pai
por estar aqui e por poder falar em nome dele, mesmo que fosse um pequenininho. Gratidão a todos vocês. Agradecemos a nossa irmã pela belíssima exposição. Trabalhou bastante, pesquisadora. Oi? Fora do foco, Marina? Ali na frente. Sim. É que eu desapareço aqui atrás, né? Tamanhinho aqui, ó. Então vamos agradecer, né? Ela falou muito bem de Jesus. Nós temos que, acho que já entendemos, né, que Jesus é o divino representante de Deus aqui na Terra. O mais puro, o mais perfeito que conhecemos. Tão perfeito que muitas religiões sempre o confundiu com o próprio Deus. Deus é o Pai, Jesus é o Filho. Então ele é o representante que veio para nos salvar, nos ensinar. Então ele fala com propriedade, tem até esse livro, né? Sou o caminho, a verdade e a vida. Com propriedade, né? Ele tem todo esse direito. Então nós todos que achamos que o nosso fardo é pesado, que a nossa cruz é pesada, a nossa má sorte nos acompanha, que nós temos um estigma na nossa vida, vamos lembrar de Jesus em todos os momentos. Momentos de dor, de dificuldade, de decepções. Hoje eu e minha filha tivemos um grande trabalho, né, com um inquilino que saiu de uma casa e deixou uma maravilha ali, né? Então o começo é aquela revolta total, né? Depois ela pegou o celularzinho dela, colocou as músicas espíritas, amenizou o ambiente. Então nós temos que agradecer, a pessoa saiu, que Deus abençoe onde foi. E que também tem a oportunidade de aprender alguma coisa e se renovar, como a senhora falou. Vamos respeitar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser respeitados. Então, que Jesus nos abençoe e que nós nunca fraquejemos na nossa vida. Seja qual for o problema, o tamanho da dor, vamos lembrar que Jesus está presente em nossa vida. Aquilo que doeu no passado, passou. Aquilo que vai doer lá no futuro, não sofre agora, deixa para lá. Vamos aproveitar o momento e ser feliz, livrar nossa cabeça dos problemas e procurar ser feliz com Jesus dentro do nosso coração. É isso que eu gostaria de dizer para mim mesma e para todos nós. Que Jesus abençoe a todos. Agora nós vamos para os passos, viu? Então, nós sabemos que a espiritualidade já fez esse passe aqui, em todos nós. Lá é a finalização na câmara. Muito obrigada pela presença de todos. Que Jesus abençoe.